Olá, eu sou Matheus, sou o dono desse canal, é, e eu tô aqui para fazer uma pequena introdução, né, sobre o que é esse canal. Eu deveria ter feito antes de colocar os outros vídeos, mas só pensei agora nisso. Espero que dê para eu colocar como uma intro mesmo, tipo, escrito intro, antes de todos os outros vídeos. Não sei se é o caso, se será o caso, mas enfim. É o seguinte, gente, quando a gente fala em artes marciais, a gente fala, sim, a gente fala sobre as lutas, sobre as técnicas de luta, né? Mas a gente também fala sobre, por exemplo, o processo da criação de técnicas de luta. A gente fala sobre a análise da necessidade com relação ao combate físico, entende? Por exemplo, é, por exemplo, por que um exército, por exemplo, que anda armado, ele precisa saber lutar no combate físico, porque nem sempre a pessoa vai estar, né, nem sempre o soldado, quem quer que seja, vai estar com a arma na mão, né? Por exemplo, quando um policial, quem quer que seja, saca uma arma, ele tem que afastar, se ele estiver perto do agressor, tem que afastar o agressor com um dos braços para fazer o saque rápido, saca? E isso, né, é um estudo, é uma análise que se faz sobre uma coisa muito simples, né? Se alguém quer te agredir, se alguém se comporta de maneira tal a te fazer acreditar que você está diante de uma agressão iminente, o movimento mais natural possível que alguém que quer agredir a outra provavelmente vai fazer é avançar, né? Então existe uma análise, né? E assim, por exemplo, lá na, lá na época dos escravos, como eles tinham que. Como eles estavam sempre sendo controlados e eles não podiam representar um perigo para os senhores de engenho, por exemplo, eles disfarçavam uma luta numa dança. E daí surgiu a famosa capoeira. Isso envolvia análise, né? Quando o exército vai guerrear com outro, é, estratégias são criadas, né, foram criadas, e existe uma escolha de qual estratégia será utilizada. Isso envolve análise, isso envolve uma percepção e uma análise da estrutura da coisa, né, da estrutura do local. Né? Se um ambiente é mais fechado, você vai agir de um jeito; se o ambiente for mais aberto, você vai agir de outro. Né? E assim por diante. Quando, por exemplo, no emprego, a análise do ambiente, a análise das pessoas, né? O pensamento: será que eu devo agir de uma determinada forma ou de outra? Né? Poxa, essa pessoa fala desse jeito, essa pessoa anda desse jeito, essa pessoa se expressa desse jeito. Eu acho que em relação a essa pessoa eu tenho que falar dessa maneira. E a outra age de uma outra forma. Então, em relação a outra, eu tenho que agir de outra maneira. Né? A pessoa fala muito ou fala pouco.
A pessoa é mais de escutar ou mais de falar? A pessoa tem um raciocínio mais voltado para a lógica ou para a emoção? Né? Você ser capaz de analisar as situações, você exercitar a capacidade de analisar, você exercitar a capacidade de perceber, né? Você exercitar a capacidade de entender o mecanismo das coisas, e também você adquirir os conhecimentos necessários para afiar o seu raciocínio, para que você tenha cada vez mais inteligência para viver a sua vida de uma forma cada vez melhor, né? E também o processo de aprender a lutar para poder se sentir seguro, aprender a lutar para poder defender a sua família, aprender a lutar para poder defender a si mesmo, né? Cara, isso tudo é artes marciais, né? Como, por exemplo, eu posso falar com uma determinada pessoa para poder dar a ela, né, uma sensação de gentileza, de se sentir acolhida, né, de se sentir compreendida. Como é que eu vou falar com uma pessoa, por exemplo, que é mais agitada? Como é que eu vou falar com uma pessoa que é mais calma? Né? Essa análise, né? Como eu posso me melhorar para viver minha vida cada vez melhor e viver as minhas relações cada vez melhor. Isso também é artes marciais. Então, gente, artes marciais está em tudo o que contribui para a sobrevivência, né? E assim, por exemplo, na guerra, se você tem um conhecimento de como a guerra funciona, você pode inclusive evitar a guerra, né? O combate físico, se você entende como funciona o combate físico, você pode conseguir evitar o combate físico, né? Se você entende as coisas, no mecanismo delas, do início ao fim, você tem mais possibilidade de ações. E isso também é artes marciais. E pode ser muito mais coisas além do que eu estou falando aqui. Artes marciais é um universo amplo, muito grande mesmo. Muito grande. Vai muito além de saber dar um soco, de fazer uma luta. Valeu, galera!